Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e no vídeo de hoje quero conversar um pouco com vocês sobre medo. Ontem, antes de dormir, eu tava lendo o Salmo 27 e o primeiro versículo dele diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu refúgio, de quem terei medo? No versículo 2 diz: Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é quem tropeçarão no chão. E esses dois versículos aqui, esse salmo inteiro, na verdade, me deixou muito constrangida. Mas esses dois versículos, eles me lembraram que nós não devemos ter medo daquelas coisas que estamos prestes a enfrentar, ou até mesmo medo de viver coisas novas, de se encerrar ciclos. Primeiro, eu quero falar que Jesus, ele é uma pessoa que ele veio para tirar todo medo. Então, ele veio para nos dar salvação. E por que a gente vai ter medo se o Criador do mundo é por nós? Tem uma coisa que meu pastor falou uma vez no culto de inauguração, que é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, essa palavra é muito importante para nós cristãos, porque muitas vezes nós somos sim escravos do medo, ou até mesmo escravos da nossa própria vontade. E isso também, né, escravos da nossa própria vontade, é até um tema de vídeo que eu posso fazer aqui pra vocês. Porque muitas vezes a gente quer ver o evangelho do nosso jeito, não do jeito de Deus. Mas o que estamos falando hoje é sobre o medo. E o medo, ele vem sempre de uma forma muito grande. Às vezes o medo pode nos causar ansiedade, pode nos causar raiva. Outro medo pode evitar que a gente faça alguma coisa exatamente por sentir receio de viver aquilo ou dar errado. Mas a gente vive por um Jesus que está ali sempre com a gente, está ao nosso lado, está sempre nos apoiando. E isso daqui me chamou muita atenção, principalmente essa parte de ter falado de quem terei medo, sendo que Jesus é o nosso refúgio. Esses dias eu tava ouvindo aquele louvor, já estive em outros lugares, do Alessandro Vilas Boas, e uma parte desse louvor diz: Jesus, tu é o meu consolo. Então, cara, Jesus é o nosso consolo, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa rocha. Nesse mesmo salmo, tem uma parte que ele fala sobre Jesus ser a nossa rocha. Então, por que a gente ainda fica com medo, a gente ainda fica preso nas coisas que podem acontecer, nas coisas que vão acontecer? Medo até às vezes do mundo espiritual, medo da vontade de Deus não ser a mesma da nossa. Só que deixa eu te ensinar um negócio. Gente, como cristão, tem que entregar as coisas na mão de Deus. Porque se a gente não entregar as coisas na mão de Deus, a gente vai estar vivendo um evangelho do nosso jeito. Não devemos ver um evangelho assim. Devemos viver o evangelho nas coisas na mão de Deus, porque Jesus, ele tem o controle de tudo. É claro que tem vezes que a gente vai ficar ansioso, com medo, receioso, mas quando a gente confia em Deus, a gente larga, a gente para de ser escravo do medo, a gente para de ter medo de viver novas coisas, porque a gente tem certeza que Deus está no controle daquilo. Tem uma história, né, da minha vida muito legal, que eu tava com muito medo de mudar de escola de 2022 para 2023, que foi quando eu saí da minha escola antiga, e eu que pedisse pra sair de lá. Só que eu tava com muito medo das coisas darem errado, de eu estar fazendo uma decisão errada, até porque os meus amigos da outra escola meio que me afastavam de Deus. Então, quando eu entrei no meu colégio atual, eu tava com muito medo das coisas darem errado. Mas eu fiz aquilo pensando no meu relacionamento com Deus e também no meus estudos, né? Porque eu acabava que me distraía muito na aula. Mas enfim. E quando eu entrei no meu colégio atual, foi muito bom porque eu tinha uma identidade firmada e eu passei por um novo processo muito grande na minha vida. E eu creio que se eu não tivesse confiado em Deus, confiado que daria tudo certo, mesmo eu com medo, não teria acontecido as coisas tão maravilhosas que eu vivi. Se eu não tivesse tido coragem de falar: não, esse ciclo se encerrou na minha vida, eu talvez não estivesse vivendo o ciclo que eu vivo hoje, sabe? Talvez eu não estivesse fazendo esse vídeo pra você, porque eu confiei em Deus. E nós devemos ser assim, devemos confiar em Deus no dia e na noite. A gente deve lembrar que Ele é o passado, o presente e o futuro. Ele é o nosso futuro, Ele é o nosso presente. A gente não tem o que temer, a gente não tem o que se preocupar, porque o Criador do mundo decidiu nos amar. O Criador do mundo nos criou. O Criador do mundo, ele olha pra você e fala: você é meu filho, que eu tenho grande alegria. Então, que a gente possa repreender esse medo, para que a gente possa viver coisas novas com Cristo. Quando a gente decide, quando a gente vive coisas novas com Deus, as coisas começam a dar certo porque você confiou nele. E você deixa de ter medo, até medo de ser uma má filha, medo de ser uma péssima aluna. Cara, quando você tem Cristo no centro da sua vida, quando você leva ele como único no seu coração, as coisas dão certo. Porque Deus
Ele não quer ser sua prioridade, ele quer ser o seu único. E é assim que devemos ter. Não devemos ter medo de largar nossos costumes. Não devemos ter medo da renúncia, porque é renúncia que nos faz mais firme em Deus. E é tudo aquilo que você vive, que você já viveu, que forma você hoje, sabe? Então a gente fica com medo. Ai, se eu me desviar, eu tenho medo de eu me arrepender disso. Cara, se você viver sempre com medo, você não vai viver nunca. Porque esse medo que te prende, ele vai estar sempre ali na sua sombra. Então, cara, repreende isso, tenta viver algo novo com Deus. E do fundo do meu coração, tenha Jesus como seu consolo, como seu fundamento, como sua rocha. Entregue as coisas na mão dele. Acho que só tem um vídeo aqui no canal que eu orei. Então, hoje eu quero orar de novo por você. Então, vou orar. Pai amado, querido Deus, eu venho por meio dessa oração, Deus, para agradecer por esse momento que eu tô tendo aqui com os meus inscritos. Deus, eu oro para que esse vídeo seja alcançado naquelas pessoas que têm medo, Jesus. Para que o Senhor possa repreender e tirar todo o medo da vida delas. Para que elas possam ver algo novo com você. Com o Senhor lidando e cuidando da vida delas. Que assim seja, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu repreendo todo o medo. Amém. É isso, gente. Eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque Deus, Ele tá com a gente. Tem outro versículo desse salmo que eu gostaria de compartilhar, que é assim. Calma, deixa eu achar. Aqui, ó. No versículo 8. A teu respeito diz o meu coração. Busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Então não tenha medo, porque quando a gente busca a face do Senhor, a gente larga de ser, a gente deixa de ser escravo do medo. Um beijão. Amo vocês.